Buenas, tudo certo? Espero de coração que sim. Fico muito, primeiramente, fico muito feliz em saber que você chegou até aqui, que está buscando desenvolvimento, está buscando se desenvolver para ser o melhor pai. Então, acredito que você já tenha acompanhado as 10 lives. A gente falou bastante, a gente passou bastante conteúdo, um bate-papo muito bacana, bastante questões de desenvolvimento humano. Então, para quem não acompanhou, se você não acompanhou, ainda não sabe quem eu sou, vamos para as apresentações. Esse projeto foi montado por mim e pelo Lucas, do Sim Sou Pai, e com esse objetivo, né, da gente se transformar numa pessoa melhor para ser um melhor pai. A gente não consegue a gente não consegue ser um melhor pai se a gente não for uma pessoa melhor. E isso a gente conversou muito nas lives, né? A gente conversou sobre essas temáticas, assim, dos papéis que a gente exerce na vida. A gente não consegue ser uma pessoa melhor, a gente tem umas atitudes melhores como pai se a gente não tiver como ser humano. Bom, meu nome é Cláudio Carvalho, eu trabalho com desenvolvimento humano, sou treinador de pessoas, sou pai de 2 filhos, apaixonado pela família. Isso se quer me deixar bem, me deixa com a minha família. E acredito que todos vocês, se chegaram até esse ponto, se ainda não é assim, vocês estão buscando ser assim, né? Espero que faça sentido isso para vocês, né? Para mim, eu estar bem, eu tenho que estar com a minha família. Eventos e é tudo muito legal, mas estar com a família, para mim, tem um significado muito diferente, né? A família em si. E os meus filhos, obviamente. Brincar e se divertir e ver o desenvolvimento deles. Então, meu nome é Cláudio Carvalho, trabalho em desenvolvimento humano, sou treinador de pessoas e trabalho com processos de desenvolvimento humano, com eventos, com palestras, com processos individuais. E trabalhando durante esse tempo, eu identifiquei que muitos obstáculos que a gente tem na vida adulta, tanto a gente falou bastante nas lives, né, tanto quanto alguns sabotadores, a gente comentou também, alguns obstáculos que impedem da gente de ser um pouco mais feliz, de ser um pouco mais realizado, de fazer algumas coisas que a gente não faz talvez por julgamento ou por criação ou a questão cultural. Muitas coisas na infância, né? Muitas coisas vêm de lá. E aí eu comecei a trabalhar esse desenvolvimento humano, e aí me chamou muita atenção que muita coisa estava na infância. Eu estava ajudando a desenvolver pessoas e a treinar pessoas adultas, pessoas bem desenvolvidas já, em algumas profissionalmente muito bem, só que tinha a questão de realização, tinha alguns obstáculos. E aí eu identifiquei que na infância, o problema estava na infância. Bom, então nada mais óbvio do que a gente trabalhar o desenvolvimento da pessoa e com a questão da paternidade também. E aí, nesse meio do caminho, encontrei o Lucas, a gente se encontrou aí, um parceiraço. O Lucas é um entusiasta da paternidade, ele é o criador do projeto Sim Sou Pai. Esse projeto ele não tinha, ele vai ter a oportunidade de explicar para vocês, ele não tinha antes de ser pai, e aí depois que ele foi pai, muita coisa mudou, e aí veio da criação também, muitos obstáculos que ele teve, e aí surgiu esse projeto, que é um projeto muito bacana, uma conversa de pai para pai, e aí a gente se juntou e resolveu criar esse projeto. Foram 10 lives já, uma conversa muito bacana, um bate-papo muito produtivo, a gente teve feedback muito bacana e muito legal, isso agradeço, porque a gente está aqui justamente para formar esse exército do bem, né? Quando a gente se desenvolve, a gente falou sobre efeito borboleta, né? Então a gente se desenvolve, a gente está alcançando essas outras pessoas de uma forma diferente, e aí tu alcançando essa pessoa de uma forma diferente, ela vai ser uma pessoa diferente, vai ser uma pessoa melhor, tu acaba incentivando essa pessoa a ser melhor, porque ela vê pelo exemplo, e a gente fala muito dos filhos, né? Eu tenho uma frase que eu uso bastante, e quem me acompanha já deve ter visto, que é: o que você fala, o que você faz, fala tão alto que eu não escuto o que você diz. E é questão de exemplos. A gente é exemplo para tudo, a gente está sempre treinando o tempo todo, isso é muito falado
no ambiente corporativo, a gente está sempre treinando líderes e a gente é líder em casa, líder da nossa família, líder da nossa vida, a gente tem que ser líder, então a gente está sempre treinando. E aí, dessas lives, a gente passou bastante conteúdo bacana, conteúdo muito produtivo, e aí a gente fez um e-book. A gente fez um e-book com um tema muito especial, que é o que a gente vai começar a falar hoje. Quem é com base na obra do Gary, ele fala sobre as 5 linguagens do amor. E aí, qual é a importância disso? A gente falou muito sobre a criança ser um livro aberto, né? As crianças são um livro aberto. E não é bem verdade isso, né? As crianças até podem ser um livro aberto, mas elas têm algumas peculiaridades. A gente falou sobre perfil comportamental, a gente falou sobre bastante coisa. Então a gente trabalhar nos pilares da inteligência emocional. Um dos pilares é o autoconhecimento. E a gente fala sobre a linguagem do amor, não para a gente simplesmente identificar nos nossos filhos isso. Também. Mas como a gente é exemplo, a gente não consegue passar uma informação que a gente não tenha. Tem uma frase que pode considerar um pouco melosa, mas a boca fala o que o coração está cheio, digamos assim, né? Então a gente não consegue passar para o outro aquilo que a gente não tem. É questão de exemplo, né? E mesmo que tu tente ser alguma coisa que tu não essa máscara que tu vai usar, ela não se mantém por muito tempo. Tu não consegue ter consistência para manter essa máscara durante muito tempo. E as crianças, elas são extremamente rápidas, né? Elas percebem isso muito de uma maneira muito fácil, ou quando tu tá falando uma coisa e fazendo outra. Mas então a gente vai falar sobre essas 5 linguagens do amor. Elas são palavras de afirmação, a questão do afeto, então tem muito do afeto, o toque físico, tem um toque físico, isso aí tá tudo na descrição aqui do vídeo, vai ter, na descrição desse vídeo vai ter o nosso e-book, e aí nosso e-book tá lá, tudo bem explicado, todas essas linguagens do amor, e hoje nós vamos falar sobre palavras de afirmação. E aí, assim como a gente comentou em perfil comportamental, não tem certo e não tem errado. Na questão um amor é bom e uma linguagem do amor é boa e uma linguagem é ruim. Não tem certo e não tem errado. Cada um tem o seu, né? Que nem perfil comportamental, um perfil bom, um perfil ruim. Eu gostaria de ter o perfil tal, gostaria de ter o perfil... não gostaria de ter o perfil tal. Não tem certo, não tem ruim. A gente conseguir trabalhar. E por isso que a gente trabalha nesse pilar, né? O autoconhecimento. Eu não preciso me comparar com alguém e ser melhor que nem o outro. Não, eu preciso ser melhor que eu mesmo. E aí o que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue melhorar. Então a gente puxa muito isso, a questão de autorresponsabilidade, o autoconhecimento. E aí a gente tem que entender qual é a nossa linguagem para poder passar para os nossos filhos. E a linguagem do amor o que significa a linguagem do amor? É como se a gente... É uma forma mais fácil da gente conseguir passar a informação que a gente quer. Um exemplo que a gente pode usar, se tu estiver falando a linguagem diferente, é como se fosse um idioma. E aí vamos trazer para a linguagem mesmo. Um exemplo bem direto. O teu filho não sabe falar português, teu filho fala só inglês e tu fala português. E aí tudo que tu está tentando passar com todo o amor no coração, que tu está tentando passar para o teu filho, não está sendo absorvido porque tu não está falando a linguagem dele. Claro, eu usei uma analogia bem forte, a questão de idioma, mas a linguagem do amor é muito disso. E aí, às vezes, a gente tem a maior das boas vontades de passar uma informação legal, uma informação bacana que a gente quer passar naquele momento, uma informação que tem que ser passada naquele momento, seja, não vamos entrar no mérito, mas seja qualquer tipo de informação, a gente está passando a informação com base na nossa linguagem preferida. E aí, se a gente não sabe nem a nossa linguagem preferida, a gente não tem como conhecer, não tem como saber dos nossos filhos. Então, que bom que você está aqui, que bom
que significa que está buscando esse desenvolvimento, está buscando esse autoconhecimento, está buscando ser uma pessoa melhor para conseguir ser uma pessoa melhor para seu filho. Então, parabéns. E como eu falei, o Exército do Bem, parabéns e obrigado, porque a gente começa a transformar esses pais, assim como você, assim como eu, assim como o Lucas, que todo esse pessoal que está entrando nesse Exército do Bem, a gente começa a falar de uma forma mais efetiva com os nossos filhos e com as nossas famílias, com as nossas esposas, com os nossos pais. E o exemplo, né? E as crianças vão percebendo isso, que a comunicação está sendo mais efetiva. Tu começa a ensinar esse tipo de comunicação para os nossos filhos. E aí eles já vão se criando crianças emocionalmente mais inteligentes, mais estáveis, mais controladas. Então, primeiramente, obrigado. Então, falando a questão das palavras de afirmação, tem são 5 linguagens do amor, né? A palavra de afirmação são aquelas pessoas que elas gostam de um cafuné através das palavras. Vou fazer essa analogia, né? E aí isso a gente vê muito, quando a gente começa a perceber, começa a conhecer, a gente vê muito dos nossos filhos. O meu filho, por exemplo, meu filho mais velho, ele não tem essa questão de palavra de afirmação. No decorrer aí dos vídeos, da explicação, eu passo a minha experiência, qual é a linguagem do amor dele e tudo mais. E a linguagem dele é diferente da minha. E tu só consegue perceber isso quando tu tem o conhecimento. Se a gente não chegou em algum lugar ainda, é porque ou a gente não conhece, não tem o conhecimento, ou porque a gente não agiu. E aqui a gente está, mais uma vez, parabéns, aqui a gente está adquirindo conhecimento, a gente está sabendo que existe. A gente está sabendo que existem as linguagens do amor. E aí vai muito dos pais agora. E se você chegou aqui, acredito que vá continuar. Agir, começar a interpretar, começar a escutar, começar a observar os seus filhos. E a linguagem do amor são as palavras, né? Elogios, a questão de palavras de afirmação, eles têm um significado muito grande para as pessoas que têm essa linguagem. E pode ser que teu filho tenha essa linguagem do amor. São elogios, fazer elogios pro teu filho. E a gente tem que ter um cuidado com a questão de elogio, né? Não elogiar. É interessante elogiar o esforço da criança, né? Não como tu é inteligente, como tu é. Isso a gente vai trabalhar, pode criar alguns sabotadores, e a gente falou bastante nas lives, né? Mas tu elogiar, são palavras de elogio, né? Uns elogios verbais. Como ficou legal o bolo que tu fez, como você jogou bem o futebol, viu, treinando a gente consegue, como você, são elogios, né? São esses elogios verbais. E aí a gente fala sobre o desenvolvimento do pai, mas a gente não consegue separar. A gente tem que falar sobre o desenvolvimento do homem, como a gente está falando aqui. Então, até para sua esposa, né? Tu falar, tu conhecer, ver qual é a linguagem dela, e se for, aqueles elogios pequenos, né? Como tu tá bonita hoje, como o teu filho, como tu tá bonito. Então, são palavras. E além dos elogios, tem a palavra de encorajamento, que eu comentei agora, que é incentivar, né? Incentivar a pessoa. Meu filho não faz muito, ele foi pro colégio. Em algumas palavras, né? Como eu falei, meu filho não tem essas, não é a linguagem preferida dele. Mas se fosse, filho, que legal que tu foi pro colégio, que bacana, vai dar tudo certo, filho. A gente sabe que pode ter alguns obstáculos, mas isso faz parte. O pai vai estar aqui, a professora vai estar lá, a mãe vai estar lá. Então são palavras de encorajamento. Quem tem esse perfil precisa muito disso. E a questão de palavras amáveis. São, como a gente falou, de elogio, a gente falou sobre elogio, a gente falou sobre encorajamento, e falar também são palavras amáveis. Tudo isso está bem detalhado no nosso e-book. O e-book está, como eu falei, está na descrição do vídeo, então está bem detalhado todas essas palavras, inclusive com exemplos, alguns exemplos que eu estou citando aqui, já está bem especificado lá. Então, é a questão de palavras amáveis. E aí é muito do carinho, mas a gente não vamos entrar nessa outra linguagem do amor, mas o carinho através das palavras, né? Como eu falei,
filho, como o pai te ama. Quem tem essa linguagem gosta muito da questão das palavras, adora essa questão de palavras. Então, tu falar, linguagem do amor preferida, então é tu falar. Então, resumindo e fechando todo esse ponto, são palavras. Quem tem essa linguagem gosta de ouvir o que a gente está sentindo, né? Essa pessoa não vai adiantar, vamos adiantar algumas coisinhas, né? Adiantar. Não vai adiantar tu escrever uma carta para ela falando alguma coisa, não, porque a linguagem do amor são palavras. Ela gosta de palavras, ela gosta de ouvir, são palavras de afirmação, são os gestos através das palavras, né? E isso eu aprendi com o meu filho, por exemplo, que ele não tem isso. E aí a gente vai se desenvolvendo e vai tentando fazer algumas coisas e a gente percebe que não tem o retorno. E aí já é o primeiro, já é uma parte do desenvolvimento, né? Tu perceber que não tem o retorno. Pode estar batendo, tentando passar isso para o teu filho, né? Tentando passar palavras, e tu vê que não percebe, não surge resultado, não surge resultado. E tu continuar nisso, bom, aí realmente tu tá indo para um caminho que não tá tendo muito resultado. Então é o desenvolvimento, né? Parar e perceber, oh, peraí, a minha linguagem do amor é essa, eu tô passando isso pro meu filho e não tá tendo resultado nenhum, por quê? Então a gente começa a desenvolver e agora conhecendo, eu tenho certeza que você vai começar a observar um pouquinho mais, observar. Começamos para a palavra de afirmação e fazer testes, né? O que não é mensurável a gente não consegue melhorar. É começar a fazer testes com os filhos e testes com todo o amor, né? Teste com os filhos, teste com a esposa. Fazer testes com todo amor, tu começar a falar essas palavras, tu começar a agir dessa forma, nessa linguagem e ver qual é o resultado. E se não for o resultado esperado, se perceber que a pessoa digamos, não faz muito sentido essas palavras para ela, então para o filho, para a filha, então é começar a modificar, vamos tentar achar a linguagem do amor preferida dela. Certo? Então, na descrição desse vídeo aqui tá o nosso e-book sobre as 5 linguagens do amor, baseado na obra do Gary, as 5 linguagens do amor. Tem livros, já tem algumas edições desse livro. Então, na descrição do vídeo aqui, baixa esse e-book, que ele já tem todas elas completas. E amanhã a gente fala sobre tempo de qualidade. E aí a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa linguagem do amor, quem tem essa linguagem do amor. Então, gratidão, muito obrigado por ter vindo ter acompanhado até o fim todo esse desenrolar de entender um pouquinho o desenvolvimento, como que a gente pode ser um melhor pai. Em nenhum momento a gente está ensinando a ser pai, a gente está ensinando a ser uma pessoa melhor, algumas ferramentas para tu conseguir ser um pouquinho melhor. E se isso fizer sentido, no e-book vai estar lá totalmente explicado. Certo, pai? Se é pai ou se é futuro pai, já é pai. Obrigadão e um abração.